Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Mestre Luiz. Eu me ordenei monge budista em 2016 na República da China, em Taiwan. E agora, no início desse ano, eu deixei o monastério chinês em que eu vivia para me dedicar exclusivamente a trazer os ensinamentos do Buda aos brasileiros. Ah, um budismo brasileiro, de brasileiro para brasileiro. Ensinamentos sem nenhum sotaque cultural. E também ensinamentos que não estão aprisionados à visão, eu costumo falar, a visão monocromática de nenhuma linhagem ou de nenhuma escola específica. E se você quer tomar parte, né, nessa minha empreitada, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, enfim. Coisas simples, mas que ajudam muito a manter esse trabalho. Bem, hoje eu vou abordar um tema que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que não conhecem o budismo ou que estão dando seus primeiros passos, estão começando a conhecer o budismo. Deixa eu colocar a imagem aqui. Afinal, né, quem foi o Buda? Ele foi um deus, ele foi um profeta, ele foi uma santidade, ele foi uma pessoa comum, ou ele nem existiu? Bom, pessoal, antes de responder essa pergunta, é, eu preciso falar algo muito importante. Não tentem conceber o budismo usando como referência as religiões ocidentais, principalmente as religiões abraâmicas. Claro, a gente pode ali, de repente, enxergar algum paralelo, a gente pode identificar alguns pontos em comuns, alguns pontos dissonantes. O que eu estou querendo dizer é, não tentem formatar o budismo sob os parâmetros das religiões ocidentais. Isso não vai funcionar, isso vai embaralhar a sua cabeça e até te afastar do caminho, ok? Vamos então voltar ao tema, né, desse vídeo. Quem foi o Buda? O Buda, pessoal, foi um ser humano, como eu, como você. Ele não era um Deus, ele não era o filho de Deus, ele não era um profeta, ele não era um enviado, ele não era nenhum tipo de santidade. O Buda não possuía poderes sobrenaturais, tampouco o Buda operava milagres. Mas então, o que faz com que esse homem, né, esse homem comum, como eu, como vocês, tenha seu nome lembrado, tenha seus ensinamentos repetidos em todo o planeta, mesmo após 2.500 anos de sua morte? Bom, primeiro, a palavra Buda não é um nome, não é um nome próprio, é um título, né, um epíteto. Buda significa desperto. E essa pessoa, que o mundo todo hoje chama de desperto, nasceu com um nome civil. E esse nome era Siddhartha Gautama. Ele nasceu em um lugar chamado Kapilavastu, que era um pequeno reino, dentre outras dezenas de outros reinos, que haviam no local onde hoje a gente tem o subcontinente indiano, né? Na época, claro, não era chamado assim, mas é onde hoje fica o subcontinente indiano. Ah, o reino que ele nasceu, como eu falei, se chama Kapilavastu e ele fica aqui, ó, ao norte, aos pés aqui do Himalaia, onde hoje aqui está a fronteira entre a Índia e o Nepal. E Siddhartha era ninguém menos que o filho do rei de Kapilavastus. E aqui, pessoal, a gente começa a entender as causas e condições que o fizeram se tornar um Buda. Refletam comigo, pense um pouquinho. Como era o mundo há 2.500 anos?
Havia, sim, alguns, eu vou chamar de oásis, né, educacionais e culturais. Havia a Grécia, o Império Persa. Nas Américas havia uma civilização, os Olmecas, que também eram muito desenvolvidos. Ah, mas a maioria do planeta, a maioria das culturas, das civilizações, ainda viviam em completa escuridão. Para vocês terem uma ideia, né, algumas dessas culturas, dessas civilizações ainda viviam na Idade do Bronze, ou seja, eles ainda não haviam dominado a forja do ferro. O Império Romano, né, para citar um exemplo aqui mais fácil de se situar, o Império Romano não existia. Existia a República de Roma, mas o Império Romano, como a gente costuma ver, ele não existia ainda. Enfim, o que eu estou querendo dizer é, sem nenhum exagero, tá, pessoal? Talvez 95, talvez 98% da população mundial naquela época sequer era alfabetizada. E Siddhartha recebeu uma educação que pouquíssimas pessoas tinham acesso na época. Logo no início da infância, né? A ele foram ensinadas as 5 ciências, que eram filosofia, matemática, medicina e artes, né? Artes, nesse caso, entenda como sendo as artes da guerra. E também linguística, né? Que aí envolvia não só o domínio do idioma, mas também a comunicação, a oratória. E, além disso, ele recebeu uma educação religiosa. E a religião que havia na época, naquele local, era a religião védica, que mais tarde se transformaria no hinduísmo. Mas a religião védica, que não era nativa do local, né, ela fora trazida por povos indo-europeus, por tribos indo-europeias, a religião védica estava em decadência. E uma parte dos sacerdotes védicos, né, estavam começando a incorporar, né, nos seus ensinamentos, nas suas práticas, conceitos das religiões primitivas locais que haviam antes da chegada deles. Práticas como o ascetismo, prática como o yoga, por exemplo. E esse neovedismo, né? Essa palavra não existe, tá, pessoal? Eu inventei ela agora, mas eu acho que ela ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Esse neovedismo acabou tendo grande impacto na vida do adolescente Siddhartha, que, como todo adolescente, enfrentava ali seus primeiros dilemas. No caso dele, né, alguns dilemas um pouco mais complexos. Ele tinha de se preparar, aguentar a pressão de se preparar para um dia se tornar um rei. E, além disso, ele havia sido obrigado a aceitar um casamento arranjado com uma de suas primas. Enfim, dá para imaginar a cabeça desse menino. Os questionamentos, né, que ele estava fazendo sobre a vida, sobre que sentido teria tudo aquilo. E a vida adulta não deu fim a seus dilemas, aos seus questionamentos, né? Muito pelo contrário. Conforme ia se tornando adulto, esses dilemas só faziam aumentar na cabeça de Siddhartha. E, em suas mais profundas reflexões, ele se deu conta de algo, perdão, que o atormentaria aí por muito tempo, lhe tiraria o sono. Ele se deu conta que nem todo o seu poder, nem todo o seu dinheiro, né, nem todo o dinheiro do planeta, na verdade, o deixariam imune à miserável condição humana. Claro, né, na sua posição de príncipe, de futuro rei, ele estava livre, sim, de alguns perrengues mundanos, né? Coisas mais simples, por exemplo, ele nunca sofreria com a fome, ele nunca sofreria com o frio, ele nunca teria que abrir um boleto para pagar. Mas a velhice
a doença e a morte, certamente um dia lhe pegariam pelas mãos. Passou uma coisa aqui na minha cabeça, mas eu prometi para mim mesmo que eu não ia ficar viajando, né, nesses vídeos. Mas enfim, quem me conhece sabe, eu não resisto. O Iron Maiden, né, ou Iron Maiden, para falar, para usar a pronúncia correta, tem uma música chamada Power Slave, ou, né, tradução, escravo do poder. No caso, o poder da morte. Que conta a história de um faraó se deparando com o fim da sua vida, né, com a morte. E esse faraó está inconformado com isso. Na música ele diz assim coisas como assim? Eu sou um deus, né? As pessoas caem de joelhos diante de mim. Eu não posso morrer. Se um deus morreu, o mundo acaba. E aí ele tem um insight, ele se dá conta que, mesmo sendo um faraó, diante da morte ele era só um escravo. E aí, né, na parte seguinte da música, né, ele aceita o inevitável, né, e aí, num pensamento bem maldoso, ele, ele encontra conforto. A única coisa que conforta ele, então, diante daquilo, é quando ele pensa que o próximo faraó também vai se achar ali a última bolacha do pacote, também vai se achar um deus, um imortal, mas ele também vai adoecer, vai envelhecer e vai morrer. Tá? Fim da viagem. Um abraço aí para os meus amigos da Iron Maiden Brasil, para Carol Doida, para o Arthur e para o Júlio. Ok, agora sim, fim da viagem. Bom, deixa eu ver onde que eu estava, né? Siddhartha se deu conta que sua vida era uma ilusão, né? Que ele vivia ali inebriado por uma falsa sensação de permanência, né? Por uma falsa sensação de estabilidade. Mas que isso era uma ilusão. E aí essa bolha começa a se romper na mente dele. E aí então ele resolve ir em busca, né, enfrentar, encarar os seus medos. E aí ele vai ao encontro de uma pessoa velha, né? Uma pessoa que, ao contrário de outros tempos, né, naquele momento, mal conseguia se movimentar, né? Se movimentava com dificuldade, já não enxergava tão bem. Ele também vai ao encontro de uma pessoa doente, que também, né, ao contrário de outros tempos, naquele momento, mal conseguia respirar, né, mal conseguia manter as funções básicas do seu corpo. E Siddhartha também vai a um funeral, né? E aí ali, né, em uma mesa fria, jazia ali um pedaço de carne. Tem um pedaço de carne igualmente frio, né? E também alguém que em outros tempos andava, falava, pensava, ria, chorava, amava, enfim. E aí, após esses 3 encontros, e pessoal, uma coisa, esses encontros foram deliberados, tá? Siddhartha foi em busca desses encontros. Que isso fique bem claro, tá? Porque tem uma coisa que me incomoda muito, e eu vou pedir para vocês, parem de conceber Siddhartha como um bobão, né? Sei lá, um Nutella de apartamento que já adulto nunca tinha visto uma pessoa doente, nunca tinha visto uma pessoa velha, nunca tinha visto uma pessoa morta. Pessoal, Siddhartha era uma das pessoas mais instruídas do seu tempo, tá? Então, ele conhecia essas condições humanas. Quando ele busca esses encontros, ele já estava concebendo essa condição humana com outro nível de consciência, tá? Por isso que isso é dado tanta ênfase na história dele, mas como eu falei, às vezes a gente lê
que Siddhartha foi surpreendido, que ele nunca havia visto pessoas nessa condição. Ok? Bom, então, após esses 3 encontros, né, Siddhartha resolve retornar para o seu palácio. E aí ele encontra um renunciante. E aí eu não sei dizer para vocês se esse encontro foi deliberado ou casual. Cadê meu mouse? Aqui. Lembram do neovedismo? Os renunciantes, eles estavam se multiplicando naquela época. Eles estavam, né, eram pessoas que abandonavam a vida familiar, alguns abandonavam a própria religião védica, e aí eles iniciavam um processo de autoflagelo, né? E o que era isso? Eles torturavam o próprio corpo, levavam o seu corpo ao limite da dor, ao limite da existência. Isso porque eles acreditavam que o problema residia todo no corpo. E aí, subjugando o corpo ao extremo, como eles faziam, eles então cessariam toda a influência que o corpo exercia sobre a mente. Os desejos, os apegos, enfim. E que então, após a morte desse corpo, né, que era bem abreviada com essas práticas que eles faziam, não era um suicídio, né, mas eram práticas que levavam a pessoa à morte. Após isso, eles renasceriam em planos superiores da existência, né, como devas, como deidades, enfim. E Siddhartha, então, decide, a essa altura ele estava com 29 anos, ele decide abandonar o palácio e se tornar um renunciante. Ele deixou para trás o seu pai, né, já a essa altura bem idoso. Ele deixou para trás a sua vida de príncipe, os seus súditos, o seu exército, a sua esposa e também o seu filho. Ou seja, Siddhartha teve que pagar um preço muito alto para buscar a sua verdade, né? Claro, o Buda é a estrela da história, né? A gente fala, o Buda isso, o Buda aquilo. Mas depois que ele se tornou um Buda, as coisas ficaram mais claras, né? Portanto, mais fáceis. Mas, ao menos na minha opinião, pessoal, o verdadeiro herói dessa história se chama Siddhartha Gautama. Ele teve de enfrentar seus medos, ele teve de enfrentar o desconhecido, né? Ele teve de enfrentar seus demônios. E além de tudo isso, também o julgamento das pessoas, né? Então, o cara que pagou todos os preços foi Siddhartha. Como eu falei, para mim, ele é o herói dessa história. Bom, e depois isso que eu falei que eu não ia ficar viajando, né? Já foram 2 ou 3. E depois de renunciar, né, à sua vida de príncipe, Siddhartha passaria então 6 longos anos como um renunciante, torturando o seu corpo, chegando ali no limite da morte por inanição. Mas, após todos esses anos, Siddhartha se deu conta de que, na verdade, a única coisa que ele tinha feito era pular de um extremo e ir para o outro. Ele saiu de uma vida hedonista, né, onde ele era escravo dos seus instintos sensoriais, para uma vida de quase morte, aonde no final o foco continuava sendo o seu corpo, continuava sendo seus instintos, seus desejos. E aí então, na beira da morte, né, à beira da morte, aliás, ele teve um insight que tempos depois, já como Buda, ele chamaria de caminho do meio. Sim, nós temos um corpo físico. Esse corpo ele vem de fábrica
com órgãos sensoriais, né? E esses órgãos são repletos de desejos, de apegos, né? Eles adoram o que não presta. Mas esse corpo é o único que nós temos. A gente vive num mundo cheio de estímulos sensoriais, né? Que ficam aí prendendo, né? Causando apego aos órgãos sensoriais do nosso corpo. Mas esse mundo é o único que nós temos. Essa é a nossa vida. Então, não vamos escapar disso. Ao contrário, vamos usar essa vida, vamos usar esse corpo para começar a aprender e começar um processo de purificação. Purificar a nossa fala, purificar a nossa mente e também purificar as nossas atitudes. Isso, vida após vida. E aí Siddhartha decide abandonar o ascetismo, né? Os ascetas, né, os renunciantes, muitos faziam sua prática em grupo, né? Mesmo sendo uma prática individual, eles estavam ali próximos uns dos outros. E Siddhartha ali estava com um grupo há anos. E aí ele decide abandonar o ascetismo. Ele simplesmente se levanta, vai em direção a um rio se banhar, beber água, se alimentar. E isso causou uma profunda decepção, né? Espanto e decepção nos outros renunciantes, nos seus colegas ali de prática. Eu te entendo, Cid. Eu também causei espanto e decepcionei os meus colegas de prática quando eu decidi deixar o monastério chinês em que eu vivia. Mas é a vida, a gente tem que seguir em frente. Siddhartha, então, depois de tomar banho, depois de se alimentar, coisa que ele não fazia há anos, ele se senta, né, sob uma enorme figueira e se propõe a meditar. Mas aí uma meditação num outro nível de consciência, uma meditação já alicerçada no propósito do caminho do meio, já alicerçada nesse conceito que eu acabei de falar, de que a evolução espiritual não se daria fugindo, deixando o corpo, fugindo do mundo, né? Lembra, o objetivo era nascer dos renunciantes, era nascer num plano superior. Não. O caminho estava aqui. E aí, sob esses parâmetros, Siddhartha entra em profunda meditação aí por horas. Já estava de noite e ali, antes do sol nascer, a busca dele, a busca daquele homem chegaria ao fim. E aí, pessoal, nesse período final da sua busca, nessas horas finais ali em meditação, não dá para a gente esquecer. Temperem isso ali com os seus 6 anos de meditação, né? Quantos outros insights ele também não teve ali. Coloquem ali também toda a educação que ele recebeu. Ele era uma das pessoas mais instruídas no planeta no seu tempo, inclusive instrução religiosa. E aí, se você acredita em renascimentos como eu, a gente coloca aí nesse molho, né, nesse caldeirão, também as suas vidas anteriores. E aí, durante aquela noite, Siddhartha compreendeu todo o funcionamento do universo. Ele entendeu a dinâmica das coisas, de todas as coisas. E aqui eu estou falando de coisas físicas, de coisas abstratas. Ele compreendeu o funcionamento da mente humana. Ele enxergou cada engrenagem da mente humana. Ele havia se tornado um Buda, o desperto. E aí, dias depois, né, quando ele se propõe a começar a ensinar tudo aquilo, suas palavras moldaram o pensamento humano.
Salvo raríssimas exceções, né? Toda a filosofia ocidental e oriental, de alguma forma, foram influenciadas pelos ensinamentos do Buda. A maioria das religiões do mundo, né, quando você tira dessas religiões seus aspectos dogmáticos, né, aquilo que só pode ser experienciado através da fé, só pode ser explicado através da fé. Tirando tudo isso, o discurso das religiões, da grande maioria delas, o Buda já havia dito. A ciência, pessoal, nos últimos séculos, vem corroborando tudo que aquele homem havia afirmado há 2500 anos. Depois dele, como eu falei, foi tudo mais do mesmo. O Buda foi o maior pensador que já caminhou por esse planeta. E para transmitir os seus ensinamentos é que esse canal foi criado. E aí em breve nós teremos mais vídeos já abordando os ensinamentos do Buda, alguns vídeos abordando ensinamentos específicos, outros mais amplos. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos juntos, meus amigos, construir o budismo brasileiro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.